Olá, mulheres. Eu me chamo Larissa Couto. Que honra estar mais uma semana com vocês para compartilhar um pouco mais daquilo que o Senhor tem falado comigo. O tema dessa semana é não coloque limites em Deus. E eu quero começar te lembrando que o Senhor é maior do que tudo aquilo que podemos compreender. O agir do Senhor excede todas as nossas habilidades e o poder de Deus é mais forte do que tudo aquilo que já vivemos até aqui. A palavra de Deus nos leva a entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que podemos imaginar, daquilo que podemos pensar. E todas as vezes que nós limitamos Deus, limitamos o agir de Deus, as nossas experiências e deixamos de experimentar o sobrenatural. A palavra de Deus em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. A gente precisa se lembrar, mulheres, que o agir de Deus é de acordo com o seu poder e não de acordo com o nosso entendimento. E não de acordo com a nossa história. Tem a ver com quem Ele é, com o poder dele atuando em nós e através de nós. E não com as nossas experiências do passado. E não com a nossa história de vida. E não com aquilo que sabemos, aquilo que já compreendemos, aquilo que já aprendemos. O Senhor está aqui para nos expandir, para nos levar a lugares que nunca acessamos. Mas todas as vezes que limitamos o agir de Deus, aquilo que já é conhecido por nós, aquilo que já é desejado por nós, a gente não consegue ir além. Se o agir de Deus é maior do que aquilo que a sua mente pode alcançar, se você limita o agir de Deus à sua mente, você deixa de desfrutar do além de Deus, daquilo que a sua mente não consegue alcançar. Mas Deus está aqui para nos surpreender. Porque o agir de Deus excede o nosso entendimento. Porque o agir de Deus não se conforma com a nossa mentalidade que foca no aqui e no agora. O agir de Deus visa o futuro, visa a eternidade, visa o propósito. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não faz sentido nenhum pra gente. E quantas vezes a gente se viu batendo o pé por coisas que a gente depois fala assim, nossa, glória a Deus que se foram. Quantas vezes a gente deixou de querer coisas que a gente depois olha e fala assim, uau, glória a Deus que o Senhor me deu, mesmo quando eu não queria. Por quê? Porque não tem a ver com a nossa mente limitada, com o nosso poder de escolha limitado, com o nosso coração que deseja coisas limitadas. Tem a ver com quem Ele é e com o propósito dele em nós. Todas as vezes que limitamos Deus, a gente deixa de viver o excepcional em Deus. Limitamos Deus todas as vezes que nos limitamos às nossas situações. Quantas vezes a gente limita o agir de Deus na nossa vida dizendo, Deus, a minha família sempre foi até aqui. Então se o Senhor me levar até aqui ou um pouquinho mais, eu já estou muito agradecido. Já está ótimo. Deus, olha, faz assim, assim, assado, porque na minha família, na minha história, dentro da minha realidade, não tem como ir além. Esse é o limite. Então, Deus, faz só até aqui. Não precisa se esforçar muito comigo, não. Aqui eu já vou ficar feliz. A gente vive uma vida medíocre. A gente vive uma vida baseada naquilo que o nosso passado nos trouxe, na bagagem que já vivemos. E eu quero te lembrar que Deus é o Deus da tua história. Aquilo que Ele fez até aqui pode ter sido muito bom, pode ter sido muito significativo, mas isso não limita aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Existe algo maior, algo a mais que o Senhor quer derramar sobre a sua vida e que talvez você não tenha experimentado, porque você tem limitado o Senhor às suas experiências do passado, à sua história do passado. Limitar Deus é se privar de viver o sobrenatural. Talvez realmente todo mundo da sua família não tenha vivido algo ministerialmente, mas Deus te levantou para ser um profeta desse tempo.
Talvez todo mundo da sua família tenha vivido um casamento arruinado, mas Deus quer restaurar o teu casamento. Deus não quer só que vocês parem de brigar. Deus quer restaurar o amor dentro da tua casa. E quando você orar, você não pode limitar aquilo que você acha que é suficiente. Você tem que se limitar àquilo que Deus diz que é bom. Pare de tentar fazer com que a bondade de Deus caiba dentro da tua realidade. Entenda que a bondade de Deus é para ir te expandir aonde Deus está. A palavra do Senhor diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Nós não nos amoldamos nesse mundo simplesmente porque fazemos tudo aquilo que esse mundo diz para fazermos, mas muitas vezes porque permitimos com que a nossa mente pense de acordo com esse mundo. Às vezes a gente é muito bom em fazer coisas de crente, mas o nosso pensamento ainda é limitado por aquilo que essa terra pode nos dar e não por aquilo que o céu quer fazer em nós e através de nós. A gente só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando não simplesmente tivermos atitudes cristãs, mas quando a nossa mente for uma mente que vive a mentalidade de Cristo. Quando não fazemos porque queremos recompensa, quando não fazemos porque simplesmente queremos ser vistos, quando não fazemos porque simplesmente queremos agradar o pastor, a nossa liderança, ou queremos nos manter no cargo que ele nos deu, mas porque fazemos, por entendermos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes eu não entenderei essa boa e perfeita vontade de Deus, mas ainda assim eu permanecerei confiante, sabendo que o caráter do Senhor não muda simplesmente porque eu não entendo. Sabendo que o caráter do Senhor não muda simplesmente porque as situações ao meu redor parecem não estar favorável para aquilo que o Senhor tem me levado. Eu preciso entender que Deus não se limita à minha realidade. As promessas do Senhor não se limitam à minha realidade. O chamado do Senhor não se limita àquilo que as minhas mãos podem fazer. Ainda que as situações sejam parecidas com aquelas que já vivemos no passado, cada situação é única. E descansar na sabedoria e no cuidado do autor da vida nos faz desfrutar de cenas extraordinárias e singulares. Mulher, a tua história é única, a tua vida é única e cada momento é único. A cada nova fase são novos desafios, ainda que sejam parecidos com o anterior. Sempre vão requerer uma entrega maior, uma confiança maior. E o fato de querermos limitar a Deus às nossas experiências antigas mostra a nossa falta de confiança no Deus que faz nova todas as coisas, no Deus que avança o nível e nos leva junto com Ele. Para de retroceder aquilo que Deus quer avançar. Vidas estagnadas têm a ver com vidas que limitam quem Deus é, que caminham por meio do que já viveram, do que já viram, do que já aprenderam, do que já sabem e nunca abrem espaço para o novo. Mas o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Deus quer te expandir, Ele quer te elevar e isso nunca vai ser possível enquanto você permanecer limitando Deus ao seu passado e ao seu entendimento. A fé não é para caber no nosso entendimento. A fé é justamente para expandir o nosso entendimento até onde Deus está nos levando. Não tem como dizermos que queremos ser conduzidas pela música do Criador, se ainda permanecemos querendo dar as passadas na música antiga. Chegou a hora de fechar os olhos e se permitir ser levada e surpreendida pela dança redentora de Cristo, que nos tira do lugar de protagonistas e nos coloca como coadjuvantes da mais bela dança já vivida. A dança da entrega, a dança da confiança. Ah, mas não tá fazendo sentido. Mas não tem que fazer para você agora. Se faz sentido para o Senhor lá na frente, nós também entenderemos. E tem coisas que a gente só vai entender na glória. E glória a Deus por isso, porque Deus não se limita a agir de acordo com o nosso coração caído, de acordo com o nosso coração imediatista, de acordo com o nosso coração que não consegue vislumbrar lá na frente. Glória a Deus, porque o Senhor é um bom Pai
E como um bom pai sabe dar coisas boas aos seus filhos, ainda que os seus filhos sejam imaturos, para perceber que o Senhor tem dado o melhor. Então a gente não deve buscar que Deus nos dê aquilo que queremos, mas buscar no Senhor o entendimento, para percebermos que aquilo que não temos tido é bom. E aquilo que o Senhor tem nos dado é infinitamente melhor do que aquilo que estamos pedindo. Eu me lembro muito do profeta Elias, quando ele foge, porque ele teve medo, e o Senhor o encontra, manda ele sair para fora da caverna, e quando ele fala para sair, em 1 Reis 19:11 diz assim: saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro suave. Deus já havia aparecido para Elias, através do vento, através do terremoto, através do fogo, mas ele nunca tinha vindo através do sussurro suave. E Elias esperou que ele viesse através de 3 momentos que ele já tinha visto Deus vir, mas Deus veio como nunca tinha vindo antes, para nos mostrar que as nossas experiências do passado podem até ser muito boas, mas não quer dizer que continuam sendo revelações de quem Deus é em nós. Deus se renova, Deus chega até nós de formas diferentes. O poder dele não muda, a sabedoria dele não diminui, a forma como ele age não se altera, mas a forma como ele chega pode ser diferente. E nós precisamos confiar em quem ele é. E a certeza de que ele nunca vai deixar de vir assegura o nosso coração, ainda que ele venha de formas diferentes. Nós precisamos ter consciência que pouco importa a forma como Deus vai agir. Deus sempre irá agir. E a nossa confiança não está na forma como Ele age, mas em quem Ele é. E se não está na forma como Ele age, eu não preciso limitar Deus à forma como eu acho que Ele deve agir, ao tempo que eu acho que Ele deve fazer. Eu posso confiar o meu coração sabendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é um bom Pai e agindo Deus, quem poderá impedir? O agir de Deus não se limita àquilo que nós podemos fazer, àquilo que nós podemos compreender. A revelação de quem Deus é se renova dia após dia, não porque Ele muda, mas porque nos aprofundamos nele, porque continuamos caminhando nele. A palavra de Deus diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer quem Deus é. As revelações de Deus no passado, o agir de Deus no passado podem ter sido muito boas. E glória a Deus porque elas te trouxeram até aqui. Mas existe algo além, algo adiante, algo mais profundo, algo mais intenso, que nós precisamos viver, mas que jamais vamos desfrutar se continuarmos limitando quem Deus é, as nossas experiências do passado. Então eu oro para que a tua mente seja expandida e para que você flua como nunca antes, na certeza que ainda que você não entenda, ainda que não faça sentido para você, Deus está no controle. E se Ele está, você pode descansar, você pode confiar e você pode ser conduzida por Ele nessa música só dele. Que o Senhor te abençoe e tenha uma boa semana.